eu, Ronaldo Gomes, na voz, né? O Luciano Matucci, meu companheiro de jornada aqui na técnica, e recebendo um convidado, um amigo muito querido, o Thiago Branco. Mas eu acho que a melhor apresentação do Thiago Branco vai ser ele executar uma canção para nós e depois nós damos sequência ao bate-papo. Thiagão, tudo contigo, irmão. I will sit to wait and wish you believe there's superstitions and they made the saints the signs. Lord knows that word is cruel and I learn I'm just a fool where I love a son but I don't make it love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing a fool? Sing songs to dance and dance to give a friends all the chance, but the words that don't have you. Maybe been my trust before the perfect times of leaks and all. That's love because they act with you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing a fool. You playing a part, but it's not my sins. One beloved that twist, I have no mystery. If you lead up, that I shouldn't be down, but I know it down. Just wait a minute, just sit you waiting. Just wait a minute, just sit you waiting. If I was in your position, I'd put down all my ammunition. I wonder why it take me so long. Lord knows that I'm not true. So that if I was a bit so cruel. Cause the way to love one is easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing? I know can always be waiting, waiting on you. Must I always be playing, playing a fool? Bueníssimo, bueníssimo, bueníssimo. Thiagão, tu retoma uma tradição, eu vou mencionar dois nomes, mas tem muito mais gente, não é? Mas é meio aquela pegada, a ideia do folk, não é? O folk rock, Dylan, Neil Young, tal, não é algo tão moderno assim, mas também é algo que nunca saiu de moda, porque desde que eu me lembro por gente, alguém toca um violão com a gaita. Quem são as tuas influências, além de, obviamente, Dylan, Neil Young, enfim? Ronaldo, boa tarde. É o seguinte, eu pareço que não, mas eu tenho quase 40 anos, então eu acabei inteirando várias bandas. Eu comecei com banda de samba, aí depois eu fui pra banda de baile, aí eu cheguei a tocar forró pé de serra, no meio disso eu fui pra banda de pop, eu ingressei numa banda de rock irlandês, que foi aí o primeiro contato que eu tive com folk, com Dylan, com Tom Waits, com o próprio Tom Petty, tipo, foi aí que eu comecei a gostar do negócio, entendeu? Em 2006, um amigo meu me apresentou o álbum Beatings and Dreams do Jack Johnson. Esse álbum ele ficou no meu carro em looping acho que 2 anos. Tipo, eu colocava e deixava. E eu comecei a querer escutar tudo de Jack Johnson, comprei tudo original, show, baixava show do iTunes, fazia a coisa mais
tipo, eu comecei a viciar no cara mesmo, assim, sabe? E eu acabei varrendo o repertório dele. E, de certa forma, me ajudou muito, assim, na parte de folk. Porque apesar de ser um new surf music, né? Porque o surf music antigo é Beach Boys e tal. Sim. Mas ele tinha muito esse negócio do violão e essa pegada mais, tipo... sabe? De fazer o estacado e acabou. Então eu falei, cara, isso é o que eu quero fazer no violão, entendeu? Então eu acabei puxando tudo das outras coisas nessa vibe, assim. E me permitiu abrir um leque legal de repertório, assim, onde hoje eu consigo fazer, baseado no mesmo coisa que eu aprendi, eu consigo migrar do folk pro country, pro blues, pro surf music mesmo, e puxar de uma certa forma pro pop. Perfeito. Então, tipo, me deu uma gama muito boa, assim, de repertório. Então eu consigo me adequar realmente muito fácil às várias situações aí e acabo tendo um jeito só meu de tocar, que eu acho isso fabuloso, cara. Isso é muito bom. E a singularidade, É. cara, eu acho muito interessante esse estilo e a pegada que tu tem, eu já discutei, não é? Eu acho muito interessante porque no blues, se você pega o guitarrista, ele tem um destaque da guitarra, ou o gaitista tem um destaque na gaita. Agora no folk você tem uma relação, pelo menos na minha memória musical, de maior equilíbrio, voz, a mensagem, porque se você pega os festivais tipo que lançaram o Dilla, Pete Seeger, John Baez, enfim, todo aquele pessoal, havia uma letra também que fazia parte do que você tinha que escutar e nada se salientava demasiadamente. Havia, me parece, um equilíbrio entre a gaita, a voz, a melodia, a pegada do violão, enfim. É um estilo muito Sem particular. querer ser redundante, mas parece uma harmonia harmônica. É uma harmonia harmônica. Baseado no que você estava falando, é basicamente Sim, isso. sim. Realmente, tem essa pegada mesmo. Até, tipo, você acaba não dando uma ênfase no solo da guitarra, uma ênfase no solo da gaita, mas tudo junto fica um contexto muito bacana e interessante. É o tipo de música, sobretudo nos festivais, haviam muitas letras que faziam uma séria discussão política e social daquele momento que eles estavam vivendo. Então havia uma necessidade de você escutar o que o cara estava falando, além do que ele estava tocando. Exato. Diferentemente do Hendrix tocando, né, Tchê? Ele tocando já era uma mensagem, assim mesmo, não precisava falar mais nada. Exatamente. Saca? Mas isso é o que me atrai no folk rock, enfim, das coisas que eu curto. Tiago, e deixa eu te perguntar o seguinte, Tchê. Quando foi a decisão de viver para e da música? Para a música, eu sempre tive na minha cabeça que é o que eu queria fazer. Eu comecei a tocar em bar em 2000. Na verdade, em 2000 eu estava fazendo faculdade de ciência e computação. Eu já era técnico de informática formado, eu já trabalhava na área, inclusive. Aí eu estava no primeiro semestre e eu fazia programação e eu tinha uma paura de fazer compilação que você não tinha noção, porque você fazia compilação, beleza, você tinha que no outro dia voltar a linha de raciocínio e me deixava isso muito bravo. Uma vez eu estava na aula, eu falei, pô, tem que compilar esse negócio de novo. O cara falou, você reclama disso todo dia, faz 6 meses que você está compilando esse negócio, por que você não vai tocar em barzinho? Porque ele tinha me visto tocar violão, né? Aí eu aceitei a dica, então em 2000 eu comecei a tocar e tipo, não sei, aconteceu muito rápido, mas eu sei que em um mês assim eu tinha recuperado já o que eu tinha investido em 6 meses de universidade, né? Claro. E eu já estava num emprego que ele precisava de um nível técnico, eu comecei a tocar mesmo em 2000. Claro. E foi legal, só que eu tive que levar isso pareado ao meu trabalho até 2013. Quando chegou em 2013, graças a Deus, eu estava muito bem em termos de carteira de clientes, assim, eu já estava tocando em muitos lugares. Tinha semana que eu acabava tocando 8 vezes mesmo. Você tocava de segunda a domingo e sábado você dobrava. Aí naquele momento, o emprego que eu tinha me fazia viajar demais, naquele momento eu falei, não dá mais. Ou eu escolho uma coisa ou a outra, porque também perto dos 40 já tá quase ali, né? Tipo, tá querendo dar uma freada, né? Um pouco, né? Porque senão você não tem vida, tá? Eu já tava com a vida bem estável, assim, então desde 2013 eu realmente só vivo de música, mas eu sempre tive comigo que eu não consigo fazer outra coisa que me faça feliz, assim, tipo, isso me faz muito feliz, independente do tamanho do público, independente de onde for que eu estou tocando, o que eu estou fazendo, eu tô curtindo aquele momento de música realmente, de coração. Que massa, bicho, que massa. Bom, isso é perceptível quando você toca, você comunica isso executando a música. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu sempre converso com o pessoal e sempre menciono esse assunto, porque eu tenho em mente o seguinte,
nós temos uma boa parte dos nossos ouvintes que é uma moçada que está começando, o cara toca, quer levar aquilo mais a sério, ou está equilibrando, faz a faculdade, mas toca um final de semana com a bandinha, tal, nada muito sério. Então eu entendo que as respostas que os músicos trazem acabam tendo uma função didática e educativa, quer dizer, muito cara te escuta e isso vai organizar com ideias que ele já tem. E um assunto que eu sempre penso, inclusive hoje num programa eu conversei com um sujeito fantástico a respeito disso, que são aquelas 3 perspectivas que tradicionalmente você tem. Você tem o cover, que faz o que outros artistas estão fazendo, o mais próximo possível do artista. Você tem o intérprete, que eu vou sempre mencionar, não é por questão de falta de conteúdo, mas é por paixão pessoal. Para mim, Joe Cocker não precisava Beatle nenhum cantar nada, era só escrever e dar para Joe Cocker deixar ele cantar. Não é? Eu tenho uma verdadeira paixão por a voz daquele cara. Eu sempre menciono isso. Né? Escuto ele regularmente, para não dizer religiosamente. Não é? Tenho o material dele, As Pampas. Mas é o exemplo da interpretação que dá uma vida própria à arte e não o artista somente que a compôs. E você tem também o músico com trabalho autoral. Não é só uma limitação de São Carlos, mas eu vejo isso, inclusive conversei sobre esse assunto hoje. Na década de 80 haviam os festivais, nos anos 70, sobretudo no Rio Grande do Sul, haviam festivais na PUC, na Federal, enfim. Tá? Você tinha muito espaço para música autoral, ou pelo menos você tinha mais espaço para música autoral. Hoje parece que a coisa não tem essa mesma desenvoltura. Nesse sentido, eu te pergunto, tu trabalha tanto com interpretação e tu tem a tua perspectiva autoral, não é? Como é que tu vê essas duas vertentes? Eu não vou nem mencionar o trabalho do cover, porque não é o caso, não é o que você faz, enfim, não é o que vocês estão discutindo nesse momento. Certo. A primeira música que eu fiz foi em 2003. Eu fiz uma música que na época era tomada como sertanejo, né? E eu participei de uma coletânea e foi o primeiro contato que eu tive com isso aí. Foi quando eu comecei a desenvolver essa ideia do que é ser cover, do que é ser intérprete, do que é ser autoral. Eu percebi uma coisa. O cover, meu trabalho foi todo baseado no cover. Entretanto, eu tenho uma maneira muito própria de tocar minhas músicas. Só que o músico, ele tem o feeling de perceber quando a música ela tá pronta. Quando a música ela não consegue ser mais do que aquilo. Então eu tento jogar a minha ideia em cima de uma música pronta, sim. Entretanto, se não estragar o hit, eu tento fazer isso com um certo respeito muito grande, assim, principalmente com as pessoas que eu tenho uma admiração grande. O que eu perceber que dá para encaixar, a gente encaixa. Quanto ao autoral, isso é uma ideia. Eu tenho meu trabalho autoral, eu faço isso, mas eu percebo uma coisa, precisa ser... hoje o mercado está muito exigente, então precisa ser um negócio muito fora do comum. Todo mundo está cansado demais do mesmo. Sim, então, quando surge alguma coisa que ou é uma voz que você fala, pô, a voz desse cara, tipo, a letra talvez nem seja tão rica em conteúdo, mas ele tem um feeling de... Eu acho fabuloso o Armandinho, ele faz por exemplo, a verdade dele, aquela verdade dele, ele tem um timbre de voz extremamente agradável e tem um feeling pra música legal. Então, tipo, isso eu acho bacana. O que eu não acho bacana hoje em dia é a parte apelativa que a gente conhece, né? Tem muita parte apelativa, porque a pessoa vê um hit uma musiquinha que grava, coloca qualquer letra ali e aquilo tá valendo. E existe uma demanda de uma panela, mais ou menos assim, muito grande, tipo de grandes produtores que dinheiro faz dinheiro. Então, eu conheço muita gente underground assim que tem qualidade musical assombrosa, só que ela não atinge o público que consegue atingir. Então, o que eu acho? A parte autoral, ela tem que ser um negócio muito fora do normal. Se você estiver fazendo mais o mesmo, realmente você vai bater muita cabeça até conseguir alguma coisa. Se você tiver esse discernimento e meter a cara na estrada, eu acho que você tá com a razão. Eu acho que você tem que meter cara mesmo, faz o seu trabalho, vai na linha. Não tem como você não fazer muito tempo a mesma coisa e não ter pelo menos um resultado legal. Entendeu? Então, você não vai ser o Michael Jackson das coisas, mas com certeza vai arranjar um público muito bacana pra você. Então, eu trabalho da seguinte forma. Hoje, o meu ganha-pão, o meu jeito de trabalhar é com cover, eu faço isso. A minha parte autoral, eu trabalho, porque como músico, você acaba experimentando várias coisas. Mas eu tenho total discernimento que eu só vou soltar isso pra frente quando eu olhar pra isso aqui e falar, cara,
tá no nível que eu queria, entendeu? Claro. Senão eu vou sempre trabalhar nisso, vou ter várias músicas, posso até negociar, passar essa música pra frente, mas se eu não perceber esse feeling, eu não vou passar pra frente, entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho muito íntima comigo, assim. Mas eu acho que é a verdade, sei lá, não sei se eu tô muito fora Não. da casinha, muito né? Muito interessante a concepção. Porque, de toda forma, a música é uma arte que ela é feita para consumo, de alguma forma. Não somente no ponto de vista econômico, mas inclusive para que se eduque para um tipo de apreciação. Exato. Não é? As coisas não são feitas ao acaso e se organizam no movimento. O processo é mais complicado. Mas, cara, eu acho que você deve de tocar mais uma canção para nós. Eu acho que eu vou numa linha um pouco diferente agora, então eu vou fazer eu pego meio desprevenido, assim. Eu devia ter pensado uns 5 minutos antes de começar a fazer a música, mas vamos lá. Vou fazer um Beatles, então. Já pegando essa ideia do folk do John Lennon. Love me do, you know I love you, when always be true, so please, love me do, love me do, someone to love me, somebody new. Someone to love me, somewhere like you. Love me do, you know I love you, when always be true, so please, love me do, love me do. Baby, love me too. Love me too. Muito bueno, muito bueno. Cara, e assim, em termos gerais, como é que está hoje essa questão para ti das inúmeras tecnologias que a gente tem para uso na música? Como é que na tua experiência musical, então, estou te fazendo essa pergunta porque você faz a pegada tradicional, sim, o violão, a gaita e a voz. Sim. Tá? Esses recursos, como um pedal looping, alguma coisa, tu utiliza? Eu utilizo duas coisas. Eu utilizo um pedal da Digitec, não sei. Pode falar, né? Digitec, chamado Vocalist, e eu uso também um looping. Mas a intenção minha sempre foi fazer o mais cru possível. Eu nunca quis passar muito do limite, assim, na verdade. Porque é o seguinte, se você passar do limite, você pega um looping, aí você pega uma bateria eletrônica, aí você pega um acompanhamento, aí você pega um violão multitask, e você vai indo tipo, você vira uma banda. Entendeu? Só que eu prefiro muito coisas que eu realmente consigo fazer, sem que nada seja acompanhado. Claro. Então, no caso, o vocalista, o que ele faz? Ele dobra a voz, né, numa porcentagem de 50%, 60% em cima do refrão, mas sou eu que estou cantando. Claro. Inclusive, a voz caminha junto nessa situação. Né? É um processador matemático, ele calcula o tom da música baseado no tom original da voz com o violão. Então, você tem que seguir uma linha e você tem que estar muito seguro nisso aí. Então, isso eu aceitei. Inclusive, isso na época, se eu não me engano, foi o Digão que falou pra mim, quando eu conversei do vocalista com ele. Falei, mas será que não é muito artificial? Não, é só voz dobrada e tal. Eu conheci o looping com o Digão também. Com o looping com o Digão também. Ele tem uma visão muito legal disso, porque eu lembro dele ter falado pra mim assim, eu falei, mas é muita coisa, né, Digão? Ele falou, não, você pensa assim, uma pedaleira, por exemplo.
Você pega uma pedaleira boa, uma Pod, sei lá, uma Pod 5300 Ed 209 do Robocop. Você pega essa daí, você vai entregar pra um cara. Se o cara toca guitarra pra caramba, o trabalho dele só vai ressaltar. Se o cara não toca guitarra, vai ter uma parede, uma coisa. Eu falei, realmente, aí eu fui e comprei a minha, de San Diego, inclusive. E o looping é legal, porque o looping você faz uma sequência, né, de acordes e tal, e você consegue fazer um samplerzinho na hora ali. E fica até interessante pra quem olha. Fala, tá vendo? Ele tá fazendo a linha do baixo e tal. É bacana. Mas eu tento fazer sempre o mais cru possível. Porque eu acho que também isso é um respeito bacana com o cara que tá indo te assistir. Entendeu? Ele olha e ele fala, pô, esse cara tá tocando. Isso é fundamental. Isso eu acho muito bacana. Não desaprovo a utilização. Eu acho que tem sim. Se você acha que é um recurso que isso vai te acrescentar alguma coisa, eu acho que você tem que usar. Mas eu gosto disso aqui. Então, tipo, eu prefiro ir tocar, levar um ukulele, levar uma viola, levar um violão 12 cordas, levar um violão de 6 cordas, do que chegar nele com um violão, um sintetizador e falar, agora eu vou fazer esse aqui. Agora eu vou fazer sabe, eu prefiro isso, mas é meu, eu sei que é meu e não tô falando que o outro é errado, mas é o que eu gosto, é o que eu sinto, eu acho mais visceral, você sentir o punch da corda, né? A pergunta é justamente nesse sentido, de ver individualmente, não é? Cara, e uma outra coisa que eu tava pensando, normalmente a gente quando tá tocando, tende a escutar aquilo que nós gostamos, e repetir aquilo que a gente gosta e etc, não é? Estamos recebendo mensagem dos amigos aqui, o queridíssimo Rodrigo Lancelotti mandando um abraço. Um abração aí, Digão. Separa meu requejex aí que a gente cola no bar lá depois, Digão. Um abraço, velho. Né, bicho? E às vezes o cara só escuta aquilo que ele gosta. E eu já escutei de vários músicos que eles tocam o estilo, curtem o estilo, mas eles escutam uns negócios que às vezes parece que não tem nada a ver. Para você que trabalha com essa pegada mais visceral, Tiagão, o que você escuta? Atualmente, quem são as bandas novas, o pessoal novo que te estimula atualmente? Tá, atualmente eu tenho escutado bastante, eu tenho gostado muito de uma banda que começou com YouTube é fantástico, né? Eles começaram no YouTube uma banda chamada Postmodern Jukebox. É um pessoal que faz música vintage, usando os instrumentos tudo batido de cello, piano de cauda e tal, e eles pegam os pops internacionais e fazem uma roupagem de jazz pra ele. Eu tenho escutado isso bastante, muito. Boyce Avenue, que é a melhor banda cover, eu escuto bastante. Jack Johnson, John Mayer. Então, eu escuto bastante coisa, mas eu parto do princípio que músico faz música. Claro. Então, tipo, se tem música boa, você tem que escutar. Boa. Você tem que escutar, ponto, acabou. Você não tem que falar, não, eu só escuto esse cara e eu não quero escutar o resto. Isso te limita muito, te limita demais. Porque nesse campo enorme de música, você pode pegar uma coisa que você hoje considera, hoje eu não escuto isso, mas com aquela roupagem eu escutaria, entendeu? Isso é legal pra caramba. Exceto com alguma harmonia que às vezes não te encanta, né? Claro, é um negócio que às vezes você é amarrado, aquilo lá é aquilo ali mesmo, aí você não consegue sair daquilo. Então, eu acabo não escutando nada apelativo, vou falar a verdade. Se eu pego um conteúdo meio com uma letra que não vai, já saí de ambiente por causa disso. Já não tenho a menor vergonha de falar, porque é organicamente impossível você ficar escutando uma coisa que você não gosta, né? Claro. Então, eu prefiro escutar música boa. Então, se a música é boa, tô na vibe. Bom, eu particularmente o que eu curto é o folk, o blues e o rock dos 60 e dos 70. O meu gosto parou por aí. Pouco bobo você. E um dia um aluno meu, há alguns anos atrás, me disse assim, pô, professor, você é meio hippie, né? Você escuta a coisa dos hippies e tal, mas você já escutou os hippies do século XXI? Eu digo, não, nunca escutei. Aí ele me mostrou o Psytrance. Cara, eu acordo cedo, às vezes, hoje, 4 horas da manhã, eu estava escrevendo um trabalho que eu tenho que aprender. O que eu estava escutando? Eu estava escutando Astrix, que é um eletrônico, uma paulada, mas eu acordo e fico desperto e me ajuda bem. Eu ponho o fone de ouvido para não incomodar a Ana, sabe? Porque para mim é uma música de trabalho, ela me ajuda a ficar atento ao que eu estou fazendo. Cara, infelizmente, o prazer acaba se submetendo também ao tempo. Eu gostaria, a gente teria
Muita coisa. Não deu nem para tocar o ukulele hoje, aqui. mas numa outra oportunidade eu venho só para tocar o ukulele. Mas eu e o Matuque aqui já decidimos que todo cara que vem uma vez é obrigado a vir duas, né, Matuque? Uma só é insuficiente. A primeira é o aperitivo. Depois, na segunda, ele vem. Tu vai vir, nós vamos te convidar, já estamos te convidando em público, né, Matuque? Para tu vir no Prata da Casa. Aí o Prata da Casa também tem um espaço para fazer som e bater papo. Legal, cara. Cara, eu queria te agradecer sinceramente, em meu nome, no nosso nome aqui da rádio, do pessoal dos nossos ouvintes, o pessoal que nos assiste também, que você tira o teu tempo do teu trabalho, das tuas atividades para vir aqui discutir, bater papo e dar uma aula para quem nos escuta a respeito de música. Te agradeço de coração, sinceramente. Eu agradeço demais o convite. Valeu mesmo, saca? Obrigado. Para a gente fechar esse caixa de entrada, para nós nos mantermos britânicos em relação ao tempo, Matuque, você faz uma música de fechamento aí, nós nos despedimos dos nossos ouvintes, é isso aí? Pode ser. Lembrando só, pessoal, aí, acessar o Facebook, página Thiago Branco, curtir minha página. Estou precisando de curtidas, está chegando perto das 10 mil já. Falta umas 9.400 e alguma coisa, mas está bem próximo lá, tá quase lá. Então nós vamos estimular, Então, tipo, eu vou fazer o que você pediu. Once in my heart, baby, let me be. Once in my heart, once in my heart, baby, let me go. Once in my heart, 'cause you don't love me no more. And every time I'm calling on the phone, so foul to tell me not at home. Oh, yeah, my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But you don't well, I don't understand and have a chance. Oh, yeah, my heart, baby, let me go. Oh, yeah, my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I'm calling on the phone, so finally tell me that I'm not at home. Oh, yeah, my heart, me free. Você ouviu Caixa de Entrada. Toda sexta-feira, a partir das 2 da tarde, o postal de novidades da nossa programação.